Acabei de ser escolhido o relator da PEC 6x1, que diminui a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Quero agradecer ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, pela confiança em me passar uma relatoria tão importante para os trabalhadores brasileiros. Tenho certeza que nós vamos dar a maior agilidade possível, até porque se tratando de uma PEC que tem prazo para ser cumprida. Quero ouvir os meus colegas senadoras, fazem parte desse conjunto, porque a relatoria não é só minha, tem a participação dos membros do Congresso Nacional. E eu espero o mais rápido possível, agora já no recesso, poder ler o relatório. E espero que a gente possa botar essa matéria o mais rápido possível. 6x1, nós vamos acabar com ela. 5x2, dando saúde mental aos trabalhadores, permitindo aos trabalhadores que eles possam ficar mais tempo com a sua família. É a vitória do povo brasileiro. Pedro, está dando certo essa aproximação de Lula e Alcolumbre, é para valer? Uma aproximação que vai dando resultados para o presidente da República. Ganhou ainda mais uma camada depois do petróleo ali na Foz, lá no Amapá. Gente, deixa eu dar uma informação que acabou de chegar importante aqui. O embaixador Jameson Greer, que é o chefe do USTR, que é o Escritório de Negócios Externos, Comércio Exterior, dos Estados Unidos, entrou em contato depois da ligação de Trump com Lula para conversar com o nosso ministro do Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, e pediu para ele um encontro, para os dois se encontrarem na semana que vem. Então, eles devem conversar na segunda para se encontrar aí, ou na semana que vem ou depois, para retomar as conversas técnicas sobre o tarifaço americano. Então, isso é bastante importante, porque já é um primeiro reflexo dessa conversa por telefone que aconteceu mais cedo entre Lula e Trump. Então, Trump provavelmente já determinou que o seu assessor entrasse em contato com o assessor do presidente Lula, o ministro, e que eles se encontrassem e começassem a renegociar. Então, já é um efeito prático dessa conversa por telefone que aconteceu mais cedo. Informação importante em primeira mão que eu trago aqui para vocês. Só para lembrar que o Dark Horse existe, porque tem gente esquecendo. O vazador não cuida, o vil não cuida disso. Flávio, promete, vou investigar tudo. Vai ser tudo lindo, vai, promete para nós, vai. E aí eu quero acrescentar duas coisas que foram os meus pedidos, tanto à produtora quanto ao fundo, né, que eles se organizassem para fazer uma prestação de contas a todo mundo, das despesas que foram feitas em função desse investimento no filme, de forma transparente em até 30 dias, foi isso que eu pedi. E o meu outro pedido, o jurídico também concordou, o outro pedido é que assim que o filme começar a dar o resultado, o valor que foi aplicado no filme em função do investimento, por intermédio dessa empresa indicada pelo Daniel Porcaro, ele vai ser destacado, ele vai ser separado para que fique à disposição das autoridades brasileiras para fazer o que entender que está dentro da lei. Portanto, com muita tranquilidade, muita transparência, era isso que eu tinha que falar sobre o filme. Não explicou nada, e aí tem as coisas surrealistas, né? Ele esteve em São Paulo 2 dias, e aí ele disse, não, já expliquei. Explicou o quê? Pra quem? O que ele explicou? Vai, um pouquinho, que é um pouco de cara de pau, né? O presidente Lula manifestou para os seus auxiliares, né, uma espécie de surpresa com o tom do presidente Donald Trump. O auxiliar com o qual eu falei registrou da seguinte forma: a impressão é que não aconteceu não tinha acontecido nada, não voltou o tarifaço, 2 tarifaços, né, o tarifação e o tarifacinho, ou o tariflavinho, né, como na época fizeram de brincadeira, né, virou piada dentro do Palácio do Planalto, por conta das digitais dos Bolsonaro nas sanções, mas foi impressionante, como se nada tivesse acontecido, foi muito receptivo, não mencionou em nenhum momento qualquer tipo de descontentamento ou impasse. A conversa teve 1h20, segundo detalhou aqui a fonte. O Lula voltou a tratar dos assuntos de interesse do Brasil. O Trump deu ordem para que as equipes voltem a se reunir no nível técnico para tratar do tarifaço, né? O que o Palácio do Planalto não vê uma resolução até outubro, quando terminam as eleições, mas enfim, as conversas voltam a acontecer. O Lula também aproveitou para de guerra. Sarza, para falar de guerra na Ucrânia, já se arrasta há 5 anos, pediu para que houvesse um esforço para fazer uma discussão a respeito do fim desse
desse impasse, né, desse conflito, por meio do Conselho de Segurança da ONU. Trump, segundo a fonte, também pareceu receptivo à ideia. Eu perguntei se em algum momento o Lula havia mencionado a visita dos Bolsonaro, a ação dos Bolsonaro, os dados levados a Donald Trump, né, por Flávio Eduardo Bolsonaro, e a resposta foi não. Em nenhum momento Lula mencionou o nome da família. Eu perguntei, Trump também não, segundo a fonte do Palácio do Planalto. O que tem aqui, então, nesse momento é, de novo, uma retomada das comunicações diretas e uma espécie de surpresa com o presidente dos Estados Unidos, que deu 2 pauladas na economia brasileira, mas como se nada, tava tudo ótimo, no regrets. Que as PECs do fim da escala 6x1 e da segurança pública foram finalmente despachadas para a CCJ lá do Senado. A relatoria da PEC do fim da escala 6x1 foi designada para o senador Omar Aziz, do PSD da Bahia, enquanto que a PEC da segurança pública vai ficar com o senador Rogério Carvalho, que é do PT de Sergipe. Quem tem as informações é a minha amiga Sônia Guerreiro. Soane, era esperada essa sinalização com relatores que são relatores muito alinhados ao Palácio do Planalto e com a expectativa de que essa tramitação aconteça. A gente sabe que tem ali, né, tá todo mundo já nas suas bases, só com um esforço concentrado, mas há ainda uma esperancinha do governo de conseguir algum avanço em pelo menos um desses assuntos. Boa tarde, bem-vinda. Sem dúvida, Natália, muito boa tarde a você e a quem nos acompanha. E agora, depois dessas movimentações lá dentro do Senado Federal, tudo indica que sim, que nessa semana de esforço concentrado, que vai ser daqui a 2 semanas, a primeira semana de setembro, de que o governo terá sim avanços em pautas prioritárias que foram definidas. Só para a gente relembrar, há poucas semanas a gente nem tinha expectativa de que essas pautas pudessem andar ali dentro do Senado. Mas após as reuniões entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dessa reaproximação, tudo mudou. Tivemos, então, na tarde desta sexta-feira, o encaminhamento para a Comissão de Constituição e Justiça dessas 2 PECs, 2 propostas de emenda à Constituição, que foram colocadas na última reunião entre Lula e Alcolumbre como prioridade. Além delas 2, teve uma outra pauta que foi colocada também como prioridade, que foi aquela da Política Nacional dos Minerais Críticos. Somente esta ainda não teve um andamento ali dentro do Senado. Ou seja, 2 das 3 pautas colocadas como prioridade pelo governo nessa conversa entre Lula e Alcolumbre foram encaminhadas. Vamos falar dessas especificamente. Em relação a 6x1, que é um grande apelo da sociedade, representa para o governo também uma pauta prioritária já há vários meses. Eu conversei ainda há pouco com o relator desta matéria, o senador Omar Aziz, e ele me disse o seguinte, que ele vai trabalhar para que este relatório esteja disponível para votação na semana do esforço concentrado. Eu até o questionei se ele iria conversar com integrantes do governo, se ele iria conversar com representantes dos setores, né, que são afetados, e ele disse o seguinte, que neste momento a prioridade é conversar com os líderes do Senado, com os integrantes do Senado Federal, mas que ele vai trabalhar para que este relatório da PEC, que prevê o fim da escala 6x1, para que ele possa ser votado na CCJ já nesta semana de esforço concentrado. E a gente sabe que depois da CCJ, que seria a primeira etapa ali dentro do Senado Federal, que verifica se tem algum aspecto da proposta que vai de encontro à Constituição, a cláusulas pétreas da Carta Magna, depois disso é a vez do plenário do Senado. Então, se houver vontade política, é possível ter sim um grande avanço em torno dessa pauta, mas a gente sabe também que a oposição vai trabalhar para tentar prorrogar esses prazos. Depois que a PEC chega na CCJ, existe um prazo ali para emendas. Então, vamos ver como isso vai se dar ali dentro da Comissão de Constituição e Justiça, mas a expectativa é grande de um andamento sim dentro da CCJ ainda na semana de esforço concentrado.